O emaranhado de fios em postes de iluminação pública tem causado problemas em Ribeirão Preto. A fiação já gerou mais de 7.000 notificações. No entanto, as irregularidades se multiplicam. Quem olha para o alto em Ribeirão vê um emaranhado de fios com sinônimos de problemas. Eles são alvos de furtos e podem causar curtos-circuitos e acidentes, como essa batida entre dois carros num cruzamento do bairro Campos Elíseos. Os semáforos estavam desligados por causa de uma ação criminosa. Durante a madrugada, bandidos levaram os cabos de energia, situação que se estende há anos na cidade. Uma complicação no sentido de risco de acidente até grave, conforme o caso, conforme a situação da fiação, né? Que de um modo geral, a nosso ver, está totalmente irregular em relação às condições de segurança que o usuário, principalmente o pedestre, o motociclista e mesmo a pessoa que está com o veículo motorizado, corre o risco pela inadequação da forma que essa fiação está exposta entre os postes. No mês passado, a Câmara de Vereadores elaborou um projeto de lei que obriga a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica a fazer a regularização dos postes e retirar os fios inutilizados. Mas a determinação ainda não está sendo cumprida. Esse engenheiro eletricista aponta que a proposta só será efetiva se todas as empresas estiverem com a obrigação em dia. Tudo é bem-vindo no sentido de tentar resolver uma situação que está saindo fora de controle, né? Pode ser que talvez tenhamos problemas no sentido de se ela tem a competência para legislar em cima de um contrato de concessão federal, que é o caso da energia. Mas, a princípio, eu acho que pelo menos chamar todos os atores envolvidos, que são as empresas, principalmente hoje em dia de internet, né, de fibra ótica e a própria concessionária de energia, para uma conversa e tentar que todo mundo chegue num denominador comum, e isso é muito importante, porque na situação que dá, não dá para ficar. Leis ou regras para determinar como os postes devem ser utilizados já existem. Os emaranhados de fios que poluem o visual e geram risco de acidentes precisam mesmo de fiscalização. A Prefeitura diz que realiza este trabalho. Inclusive, em pouco mais de um ano, teria emitido mais de 7.200 notificações. Esse é crônico, esse problema. Ela deveria ter uma equipe de fiscalização, a lei até dá a oportunidade dela cobrar disso, só que a gente percebe na prática que ela não tem mãos para ter esse controle, e isso acaba dando a situação que está, onde você vê empresas encostando escada e passando cabo de manhã, à tarde, à noite, de feriado, de final de semana. Então você percebe que não tem esse controle. Mas se ela não dá essa condição, eu acho que o município tem que intervir e principalmente as agências reguladoras, que no caso é a Anatel e a ANEEL, deveriam resolver esse assunto, pelo menos disciplinar, para que isso entre nos eixos, né? As empresas concessionárias com os seus terceirizados e rediscutir a forma de fazer esse serviço e que deve daqui por diante fazer uma fiscalização. E antes mesmo disso, fazer um acordo com essas empresas no sentido de elas fazerem um pente fino em todas as ruas, né? Todas elas em conjunto, independente de quem é o responsável, porque cada uma sabe qual é o seu fio, certamente, porque elas devem ter um padrão, uma descrição no fio, né? Marcando no próprio fio, e resolver o problema. E a Prefeitura em seguida vai lá fiscalizar. Para a população, ficam os riscos ao caminhar por ruas e calçadas da cidade, além do visual nada agradável. Eu acho que fica poluído, né? E acho que deveria melhorar um pouco essa situação. Realmente é feio mesmo. O Elton Garcia para o Jornal da Clube. Vamos falar mais sobre esse assunto? Conosco já no nosso núcleo de jornalismo está a Beatriz Garcia de Oliveira, ela que é advogada. Doutora, muito bem-vinda aqui. Acidentes, furtos, até curtos-circuitos são registrados em Ribeirão Preto. O que explica tantos problemas envolvendo a fiação aqui da nossa cidade? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Bom, a princípio é importante entender que o fornecimento do serviço de energia elétrica, ele pode ser compartilhado com os agentes que prestam serviço de telecomunicações, como internet e telefonia. Nesse sentido, quando há esse compartilhamento dessa prestação de serviço, cada qual é responsável pela manutenção das suas próprias fiações, né? Evitando aí que haja qualquer tipo de rompimento que possa gerar furtos e até mesmo acidentes. E é lamentável, né, que o problema tenha chegado a esse ponto que a gente está observando, que é verdadeiramente um emaranhado ali nos postes. Infelizmente, né,
é comum que nós primeiros tenhamos o dano para que depois hajam medidas para combater esse dano. O munícipe, quando ele se sinta lesado frente a uma situação como essa, ele tem sim o direito de pedir uma indenização frente ao responsável por essas fiações, quando ele se sentir lesado por ocorrência de qualquer tipo de dano nesse sentido. Bem, inclusive, no mês passado, a Câmara de Ribeirão elaborou um projeto que obriga essas empresas, concessionárias ou até permissionárias a fazer a regularização da fiação nos postes. Esse pode ser um caminho para a gente tentar chegar a uma solução? Sim, essa é uma medida muito interessante, que ela pode sim surtir efeitos, trazer efeitos, né? Justamente para impulsionar de que a concessionária ela realmente faça essa manutenção, essa regularização das suas próprias instalações. Além desse projeto de lei pela Câmara Municipal, é possível também que a própria Prefeitura realize notificações em casos mais específicos, onde hajam instalações com maior risco, até mesmo para que haja essa manutenção e vistoria preventiva desses casos. Além da notificação também, né, é possível que haja a fiscalização que é feita pela própria municipalidade, tanto das suas próprias instalações, para que não haja qualquer tipo de falha, até mesmo interrupção da prestação desse serviço, quanto das concessionárias privadas que prestam esse tipo de telecomunicação em rede compartilhada. A gente sabe que para resolver toda a situação vai demorar muito tempo, a gente fala aí talvez em anos, né? Mas e a curto prazo? A senhora enxerga uma alternativa para pelo menos colocar a casa em ordem? Justamente seria essa fiscalização, até mesmo ostensiva da municipalidade, através da Guarda Civil, que pode prestar esse tipo de atendimento em casos com maior risco, né? Visando justamente que diminuir a incidência de furtos e até mesmo acidentes que podem ocasionar. Mas a notificação ela também pode ser eficaz e essa lei municipal, que a Prefeitura, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto também está instaurando, são medidas que podem sim trazer efeito. A senhora está falando, né? A gente está falando aqui da fiscalização para aumentar isso aí, para dar uma disciplinada, né, nessa questão. E aí, por outro lado, doutora, a gente mostrou essa reportagem também, a gente tem um furto, né, desse material. É preciso aí os órgãos de segurança voltarem os olhares também para tentar coibir esses crimes, né? Exatamente, como eu disse, né, essa medida ostensiva ela também pode ser uma medida mais imediata para trazer um resultado para a população, mas justamente essa manutenção, essa fiscalização preventiva, ela pode trazer uma melhoria na qualidade do serviço, tanto do serviço prestado pelo órgão público, quanto por essas concessionárias privadas que compartilham desse serviço, mas para trazer uma melhoria na qualidade dessa prestação à população e reduzir o risco à segurança pública. Advogada Beatriz Garcia de Oliveira, agradeço muito a presença da senhora aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço, doutora. Obrigada, boa tarde.